isso é um tipo de fraude, né? Uma estratégia de blindagem utilizada há muitos e muitos, já muito antiga. Apesar de muita gente não conhecer, já isso é utilizado há pelo menos 20 anos. O que o sujeito faz? Fala pessoal, tudo bem? Bruno Fraga por aqui, dando início ao aulão semanal 047, ou seja, há 47 semanas, toda quinta-feira à noite, estamos aqui ministrando uma aula, trazendo um conteúdo de investigação, de espionagem, de cibersegurança para você, aqui neste canal. O objetivo é sempre potencializar a sua capacidade investigativa. Eu acredito que tudo que te trouxe até aqui hoje, a todos que estão aqui, é essa capacidade, essa habilidade de investigar. Habilidade que possibilita que você responda as perguntas, os questionamentos, que você produza inteligência para tomar decisões. Eu acho que todas as profissões, todo o mundo como um todo, né? A gente tem essa essência de investigar, de buscar o conhecimento, de saber mais do que os outros, de estar na frente, liderando uma inovação, pesquisa, tendo inteligência, sabendo mais. E eu acho que quando você potencializa isso, você potencializa essa habilidade que te trouxe até aqui, que é responsável por todos os seus resultados profissionais, pessoais, que sempre te acompanhou na busca pelo conhecimento, em qual a melhor escolha, o que fazer, qual caminho seguir. Eu acho que potencializar isso, tá? Te ajuda a melhorar profissionalmente, pessoalmente, mas também hoje, num cenário assim atual, é como se fosse uma arma, né? Porque quando se pensa aí na internet, no que está acontecendo hoje, quando se fala em golpes digitais, produção de evidências, provas digitais, combater a impunidade, a gente precisa de novas armas, técnicas, ferramentas para investigar nesse meio. Perceba que tudo que a gente fazia até hoje meio que mudou assim, né? Nosso mundo mudou muito, o canal de comunicação, de interação e a investigação digital, muito que é abordado aqui, ela não só potencializa a investigação padrão, mas também a investigação neste novo mundo, digamos assim. É ter as novas técnicas, né? Ter o novo conhecimento. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre como localizar bens e patrimônios ocultos. Utilizando muitas vezes a investigação digital. Utilizando técnicas que você talvez não saia do computador. Existem sistemas, fontes de conhecimento, fontes de dados para investigar patrimônios e bens ocultos? Eu acho que é um pouco do que vamos discutir na aula de hoje aqui. E inclusive no aulão de hoje, tá? Temos um convidado especial que é especialista quando se fala em investigar e localizar patrimônio e bens ocultos. Então, se preparem que vai ser um aulão muito legal. É um conteúdo que vai ajudar muito aí o pessoal da advocacia, do direito, detetives, pessoal da segurança pública também. Então, vamos começar o conteúdo aí. Opa, a câmera está errada? Como é que eu me perdi na câmera aqui, ó? Deixa eu compartilhar a tela aqui que eu troquei a câmera. Espera aí. Pronto. Estão vendo minha tela, pessoal? Está dando para visualizar aí? Show. Vamos lá então? Funcionando a tela, né? Isso é importante. Funcionando? 10? Legal. E no aulão de hoje, vamos falar sobre como localizar patrimônios ocultos. Uma coisa muito pedida por vocês, né? Eu acho que é um conteúdo aí que sempre acompanhou aqui o canal. Vocês solicitaram bastante esse tema. Bruno, como que eu uso esse conhecimento para localizar patrimônios ocultos, né? Lembrando que o nosso objetivo aqui é sempre potencializar a sua capacidade, né, investigativa para produzir inteligência e contra-inteligência também. Então se prepara para anotar ferramentas, anotar técnicas, absorver aqui a aula, sempre fazer anotações, produzir inteligência da própria aula, acho que é a ideia aí. É um tema solicitado por vocês bastante, e eu vejo que é um tema muito conectado com a questão de recuperação de ativos, prevenção de fraudes, penhora de bens, avaliação de crédito, investigação de corrupção. Cara, são N cenários que a necessidade de encontrar um patrimônio, mapear bens,
ela vem à tona, né? Então acho que a todos que solicitaram esse conteúdo, teremos um pouco dele hoje, porém eu confesso que esse tópico específico, tá, pessoal? Investigação de patrimônios. É um tópico que as técnicas que eu domino, assim, que eu estudo, né, o meio digital, que sempre abordamos aqui, né? Acho que em todas as aulas aqui sempre entrou muito o OSINT, entrou muito a investigação, a espionagem, conceitos, ferramentas, técnicas. Mas esse tópico em específico, eu confesso que ele é um tópico que conecta bastante, ao menos sempre chegou em mim a parte do mundo offline também, o serviço de campo. Sempre chegou bastante em mim quando pesquisava sobre ou conversava sobre. A gente criou ferramentas para contribuir com isso, tudo, mas o offline era sempre muito presente nessa conversa. Sempre muito presente. Coisas como cartório, né? Você tem que ir no cartório porque tem N possibilidades. Ó, quem aí já escutou ou tem aquela ideia assim, né, da técnica para mapear patrimônio oculto aqui, a gente tem que ir no cartório. Porque no cartório tem um serviço, porque no cartório... E eu sempre vi muito nesse meio, né, o uso, assim, o termo, né, cartório, serviço do cartório, que o segredo é ir no cartório, que a investigação digital ela é muito boa, mas se vai no cartório resolve. E é uma coisa muito presente, tá? De verdade. Muito presente mesmo. E... Então a ideia aqui, até no evento presencial que a gente teve em São Paulo recentemente, teve uma pessoa que perguntou sobre exatamente isso no palco. Como que eu posso mapear patrimônios e bens? E Ulisses respondeu a pessoa muito bem. E ele respondeu também, não com uma ferramenta específica. Ó, você descobre, né, localiza patrimônio com tal ferramenta. Não. Foi com técnicas que envolviam o cartório, sim, que envolvia o fantoche para extrair informações, para engajar com o alvo, para criar uma possibilidade, um cenário que você pergunte. Então, é uma área assim, de estudo que eu percebi que ela é bem descentralizada, digamos assim. Não é um caminho específico, não é um caminho, ó, para encontrar o patrimônio oculto, o bem oculto, você vai fazer isso. Durante os meus estudos eu percebo que é uma área bem descentralizada, são N possibilidades, N caminhos que você precisa investigar e com muitos mitos presentes aí, né? Que o cartório resolve tudo, que a comarca, que tal sistema, que... Enfim, vamos descobrir um pouco aí dessa área de estudo, né? E para fazer isso, como eu trouxe aqui, né, temos sistemas que as pessoas falam que o sniper é o completo e é só ele e resolve. Tem gente que fala que o sniper não é bom, que tem outras fontes do governo, que tem lá do Banco Central, que tem isso. É uma confusão, tá? Mas eu acho que eu concluo já que não existe a bala de ouro, né? O sistema principal. É realmente um conjunto de técnicas, são estratégias. Acho que é um protocolo, é um conjunto de ações, que é o que vamos falar aqui hoje com um convidado especial, tá? Então, para a gente aprender um pouco mais sobre isso, para mim aprender também, eu queria primeiramente agradecer vocês por possibilitar que o aulão cresça e que a gente tenha convidados especiais com a gente aqui no aulão semanal. E hoje teremos aí um convidado especial, que é o Dr. Armando Zanin. Olha só, olha a descrição da doutora aí, tá? Ele é especialista em localizar patrimônio oculto, tendo já localizado aqui, cortou inclusive no Instagram aqui, mas ele tem no site, na bio dele, né, mais de 150 milhões em patrimônios e bens ocultos aí. Então, a pessoa que faz muito esse trabalho, criou um protocolo dele para isso, né, do serviço dele, tanto consultoria como um treinamento que ele tem também. Então, ele tem um protocolo, tem técnicas para isso. É uma pessoa referência quando você vai localizar patrimônios ocultos. E eu vou ter a honra de conversar com ele aqui agora, de fazer perguntas para que possibilite o aprendizado aí aqui no aulão sobre esse tópico. Certo? Então, pessoal, posso chamar aqui o convidado? Para
pra gente começar a nossa conversa aqui hoje? Manda um ok no chat aí, que daremos início. Estamos com quase 800 pessoas conectadas. Sejam todos bem-vindos e manda um ok no chat, que a gente começa aí com o convidado hoje. Manda um ok aí, por favor. Sim, ok. Legal, então vou chamar aqui para a live. Calma aí, deixa eu só encontrar o botão. Gente, eu preciso melhorar nisso, tá? Falo para vocês que eu vou entender como melhorar aí esse conteúdo aí. Espera aí, deixa eu só encontrar aqui. Deu. Vou botar aqui pro lado dessa tela. Eita, deixa eu fazer alguma coisa aqui. Pronto, achei. Seja muito bem-vindo. Doutor, boa noite, tudo bem? Boa noite, Bruno. Boa noite a todos. Tudo ótimo, e você? Muito obrigado pela presença, pelo convite. Tudo excelente aí. Bom, não, eu que perfeito, me sinto honrado. Aí. Eu que me sinto honrado em bater esse papo aqui com vocês. Aprendo muito com você também sobre investigação digital. Utilizo muitas das ferramentas que você fala. Então, estamos aqui para contribuir também para o conhecimento de todo mundo. Excelente. E eu já na introdução falei, né, que é para mim um aprendizado incrível, oportunidade aqui desse bate-papo, porque entre todas as áreas, né, na investigação, especificamente o patrimônio é uma área que cada um tem as suas estratégias, né? Não é centralizado, assim, digamos, né, o sistema, o processo. São várias estratégias, são várias técnicas, várias formas de se mapear, de se localizar. Então a gente fica até um pouco perdido às vezes, né? Então vai ser legal hoje conhecer um pouco de um protocolo, da sua experiência. Vai ser muito legal o bate-papo aí. Muito obrigado por ter aceito o convite. Legal, eu que agradeço. Espero de fato contribuir, trazendo talvez insights aí que vocês não conheçam, por ser de um mundo especificamente jurídico, né? Um mundo mais fechado. Mas, como você falou, a gente tem hoje cada fundo de investimento, cada situação utiliza um banco ou empresas especializadas em recuperação de crédito, utiliza um protocolo, utiliza uma fórmula diferente. E a ideia aqui é a gente trazer um pouco a nossa contribuição, o nosso protocolo de investigação, que de fato serve para encontrar o patrimônio escondido do devedor. Excelente. Ó, uma pergunta que eu já faço aqui de cara. Eu acho que todo mundo, quando se especializa assim, né, num tópico, tem algum motivador para isso, né? Pô, eu gosto muito de OSINT. É uma área que eu me interesso bastante por questão de dados, de investigar atividades sociais, pegar um conjunto de dados e produzir inteligência. E eu queria saber um pouco o porquê, né, que você teve essa especialização, decidiu se especializar em localizar patrimônios e bens ocultos, assim, né? É algo que você chegou no momento ali de um processo, de um caso, até uma analogia assim do Ayrton Senna, né? Que ele viu que a chuva era um problema para ele, para ser campeão. Ele falou, cara, eu vou treinar na chuva, vou aprender a dirigir bem na chuva com a pista molhada. E se especializou nisso, né? Para você foi algo assim? Como que foi assim? Ou foi uma oportunidade também de mercado, ninguém sabe, ou foi um desafio que você teve? Como que foi chegar nesse tópico e especializar nele, assim? O que motivou, assim? Bruno, eu sou advogado há 20 anos, né? 20 anos advogando, e todo advogado que tem aí mais de 3, 4 anos de carreira, ele com certeza já começa a acumular processos em que ele ganha, né? O advogado ganha, o cliente dele ganha, mas ele não consegue receber. Então é o famoso ganha, mas não leva. E em 20 anos de advocacia, você começa a acumular um monte de processos. E faz coleção de processos, por quê? Porque você não pode abandonar o processo, seu cliente está aguardando aí do recebimento e ao mesmo tempo você precisa de uma solução. E eu tinha uma característica específica, eu fiz doutoramento em Direito Tributário, Direito do Estado, trabalhava com muitas empresas e eu assistia muitas vezes e acabava de alguma forma colaborando com empresários que queriam criar
blindagens patrimoniais. Então eu acompanhava o dia a dia desses caras blindando patrimônio, criando pessoas jurídicas, pegando laranja, transferindo patrimônio para um, para outro, criando holdings patrimoniais, sociedades anônimas, enfim, criando uma infinidade de tipos de blindagens patrimoniais diferentes. Inclusive também é uma área junto com a localização, né? Tem a questão da pessoa especializada na blindagem também, né? É uma... Claro, a gente tem vários, seja um escritório de advocacia, seja uma empresa de consultoria hoje, especializadas em criar blindagem patrimonial, em esconder o patrimônio. Então você teve essa experiência também na parte de blindagem também, uma vivência com as estratégias também que envolvem. Exatamente, essa vivência que a gente teve acompanhando esses devedores me fez despertar pouco antes da pandemia, 18, 19, me despertou para que a gente conseguisse trabalhar de uma maneira contrária. Foi logo quando minha sócia no escritório, na Recuperium hoje, que é a nossa empresa de investigação de crédito, ela entrou e ela tinha uma visão muito pró-credor. E eu ainda uma visão muito pró-devedor. E aí, quando a gente juntou essas duas visões, veio o estalo. Poxa, começamos a aplicar uma forma, uma metodologia, e de repente aqueles processos que eu tinha 10, 15 anos parados, 5, 6 anos parados, execuções de alto valor, começaram a vir para fazer acordos. Acordo. Como assim? Esse cara, devedor que já tá devendo há 10 anos, insolvente, não tem mais dinheiro, não tinha nada em nome dele, por que ele veio fazer um acordo? Aquilo me mostrou que a gente tinha sim uma metodologia que, se a gente aplicasse, a gente ia expor esse devedor num processo que é público para que outros credores se aproveitassem dessa prova, e aí ele prefere vir fazer um acordo com a gente. Foi aí que a gente montou a empresa e aí começou a jogar do lado contrário, né, que é do lado do credor, ou seja, ajudando a buscar mais segurança jurídica, previsibilidade nas relações negociais no Brasil e assim por diante. Excelente. Então essa experiência, né, tem essa visão de ambos os lados, né? É muito bom com essas estratégias, né, do que a gente vai trabalhar da outra parte, né? Então é uma coisa que agrega. A gente brinca que a gente faz a engenharia reversa do que a blindagem patrimonial. Excelente. E assim, né, pro pessoal até a gente tem um contexto também da blindagem patrimonial, né? E esse serviço de localizar o patrimônio oculto, assim, ele é um serviço que é um trabalho de investigação que ele se enquadra. Quais são alguns exemplos de casos onde é necessário localizar, né, patrimônio oculto? Por exemplo, qualquer processo que outra parte não vai cumprir com pagamento, pensão alimentícia, quais são os níveis? Todos os níveis são processos mais baixos, são processos mais altos, empresariais? Como que é essa parte, assim? Olha, a gente pode pensar no processo, e aí vou tentar aqui fugir da tecnicidade, do juridiquês, tá? Que a gente já está falando aqui para pessoas normais, não só para advogados, né? Anormais, que entendem uma linguagem, né, hermética. A ideia é o seguinte: toda discussão, seja lá uma batida de carro, uma pensão alimentícia, como você colocou, um processo trabalhista, tudo que vai cobrar um valor de outra pessoa, e aí a gente pode estar falando de um título executivo, um cheque, uma duplicata, uma nota promissória. Hoje a gente pode estar falando do cumprimento de uma sentença. O sujeito bateu o carro no outro, o juiz condenou aquele autor do delito, né, autor da batida, a pagar o valor do conserto, e aquilo, se não for pago espontaneamente, vira um processo de execução. Então, naturalmente, tirando processos criminais, né, e alguns assuntos muito específicos, quase todos os assuntos no direito vão desembocar no que é chamado processo de execução forçada do patrimônio do devedor. Então é onde o devedor é intimado, pague em 3 dias ou indique bens à penhora. Se ele não paga e nem indica bens à penhora, começam as pesquisas patrimoniais dentro do Poder Judiciário. Então você tem lá o Banco Central, que faz as pesquisas de conta bancária, o Detran, que faz as pesquisas de automóvel, as próprias pesquisas em imóveis que a gente faz pelos registradores. Então tem alguns caminhos
que o judiciário utiliza para pesquisar bens. Só que é um ponto importante desses caminhos, um destaque assim, que eu tive alguns processos, né, que foram favoráveis, assim, e a gente realmente, foi a primeira vez, foi uma surpresa para mim descobrir que após, né, um processo ter concluído ali, foi favorável, eu não sabia dessa outra parte de ter que fazer, de cobrar ali, né, mapear as coisas, coletar. Então esses caminhos que você citou agora, do Detran, também o advogado tem que ter o conhecimento para solicitar, inclusive, né, para utilizar esse mecanismo, tentar fazer acontecer, né. Não é natural, assim, que acontece todas essas implementações, né. Esse talvez seja um dos problemas que hoje a gente tenta conscientizar os advogados dentro dos nossos treinamentos. O que acontece? O advogado acha que é mágica e o juiz vai fazer por ele. Só que nós temos 80 milhões de processos no Brasil. E cada juiz, a gente tem um pouco mais de 18 mil juízes para tocar esses 80 milhões de processos. Então, é impossível, né? O sistema travou. Já a gente brinca aqui que faliu. Então, não dá para depender do Poder Judiciário. Então só para ilustrar o pessoal, né, que não tá tão familiarizado com a questão de processo, direito, imagina assim, tá? Toda essa ideia de processo que você tem processal, quando alguém é processado, alguém processa alguém, quando você tem uma decisão, né, decisão pague um valor X para tal pessoa. Essa decisão, ela não é assim, depois de anos do processo, muitas vezes, não está aqui a decisão, está aqui o pagamento. Existe um outro processo após a decisão, que é de receber aquele valor, né? Então e esse trabalho ele é bem pesado, tá, pessoal? A ponto assim de, né, a parte, inclusive, ter que anexar, fazer realmente uma investigação completa, com provas, com evidências, encontrar os bens. Ele é um trabalho braçal feito ali para achar uma forma de ter o seu valor devido ali, né? Então acho que isso é um ponto importante. O que acontece, né, Bruno? É importante, acho que a gente fazer esse desenho em dois. Uma coisa é o devedor solvente. O que é o devedor solvente? É aquele devedor que tem ativos, tem patrimônio em nome próprio. Então eu vamos citar um exemplo aqui. Eu tenho um processo contra a Bosch, eu tenho um processo contra a 3M, eu tenho um processo contra a Unilever. Bom, ganhei o processo, depois de todas as instâncias, como você mencionou, sentença do juiz, depois vai para o tribunal, apelação, julgou, eventualmente Brasília e tal. Ok, ganhei o processo, vou começar a execução. Se eu estou executando um devedor solvente, uma grande empresa, uma multinacional, eu estou tranquilo. Eu não vou precisar de uma investigação nesses casos. Por quê? Porque essa empresa tem patrimônio. Então ela é a primeira interessada a fazer o depósito lá, tá aqui, tá pago, acabou o problema e bola para frente. Certo. Agora, nós temos milhões de CNPJs no Brasil de empresas limitadas, empresas de pequeno e médio porte. É aí que o problema começa. Por quê? Essas outras empresas, muitas vezes, não possuem patrimônio em nome próprio. Então, é muito comum a gente ver no Brasil o sócio, pessoa física, rico, e a pessoa jurídica pobre. A avassaladora criação de recuperações judiciais no Brasil, o número de recuperações judiciais não para de crescer já há alguns anos, batendo recordes. O que acontece? Se formou uma indústria de recuperação judicial. Então eu descarto aquele CNPJ, entro numa recuperação judicial, não pago nenhum credor, desvio aquele patrimônio e faço toda uma estruturação para não pagar os meus credores. E quando a gente vai olhar para pequenas e médias empresas, é muito simples no Brasil. O judiciário, eu faço sempre essa analogia, eu acho que fica legal para o pessoal entender. O judiciário, ele bate uma foto. Ele não faz um filme da vida do devedor. Ele bate uma foto. Por quê? Em algumas vezes, esse devedor ele não criou a empresa para dar golpes em terceiros. Muitas vezes, a maioria delas, ele criou a empresa, mas chegou num ponto que ele percebeu que ele não conseguia mais. A empresa ia tomar aquele patrimônio que ele acumulou na pessoa física ao longo dos anos. O que ele faz? Ele abandona aquele CNPJ, ele coloca no nome do laranja,
ou ele cria um outro CNPJ em nome de um terceiro que passa a faturar por aquele CNPJ. E o credor daquele CNPJ antigo não consegue resultado, não consegue achar veículo, não consegue achar imóvel, não consegue achar dinheiro na conta. O que ele faz? É aí que o judiciário não ajuda. O judiciário ali não tem o alcance suficiente, seja por estrutura física ou tecnológica, para encontrar esse patrimônio que ele colocou no nome do terceiro. Qual que é o nosso trabalho na investigação? Fazer esse filme. Trazer, olhando para a vida do devedor, relacionando todas as pessoas que estão próximas a ele, a movimentação patrimonial dessas pessoas, e no cruzamento desses dados a gente consegue encontrar se de fato aquela pessoa é o laranja, aquela pessoa é que detém o patrimônio em nome do devedor. Excelente. Então, mais ou menos isso, pensando dentro da lógica que você estava colocando, a título de exemplo, hoje o Brasil tem quase 13 milhões de processos arquivados, parados, suspensos por ausência de bens de devedor. Então, com certeza, dentro desses 13 milhões, tem bilhões de reais escondidos em nome de terceiros. Tal. E hoje o advogado em si não tem esse olhar técnico, ele não tem esse olhar calibrado para identificar uma fraude e produzir as provas dessa fraude. Boa. Agora, antes de comentar em si, né, da investigação, mais um ponto aí do olhar técnico, do advogado não estar preparado para tal. Quem hoje que pode fazer essa investigação? É somente o advogado? Ou o advogado pode contar com assistente técnico? Ou como que hoje, quem que pode hoje fazer essa investigação e fazer levantamento aí para um advogado, para um processo? Hoje, qualquer pessoa pode realizar essa investigação. Não há uma privatividade dos serviços serem feitos pelo advogado. Não, muito pelo contrário. Hoje, por exemplo, na minha empresa de investigação, quem são meus principais clientes? Os advogados. Porque eles que estão sentindo a dor, né? Eles que estão ali com o processo parado, não conseguem encontrar o patrimônio. Na grande, maciça maioria das vezes, ele tem honorário para receber, um percentual daquela condenação viria também para o advogado, e ele não consegue, não consegue vislumbrar outras possibilidades para pegar esse patrimônio do devedor. Então, ele contrata uma empresa especializada ou um investigador especializado em identificar esse patrimônio e produzir essas provas. E essa empresa, ou uma pessoa física, ou autônomo, investigador autônomo, ele não precisa ser advogado. Dentro dos meus treinamentos, a gente tem muitos alunos que não são advogados. A gente sempre fala muito diretamente para o advogado, porque para ele já é um pouco mais fácil. Né? Por quê? Porque ele já conheceu estruturas jurídicas, sabe os tipos societários existentes, né? Conhece um pouquinho, né? Como estruturar um CNPJ, questões relativas à sociedade. Então, para ele, quando a gente vai falar de fraudes patrimoniais, para ele encaixa mais fácil. Mas eu tenho vários alunos que não são advogados e que se dão tão bem quanto, né, os investigadores advogados. Então, não é uma profissão regulamentada que detém uma exclusividade, uma formação com um diploma, um bacharelado, nada disso. É o conhecimento prático mesmo que dá o resultado. Perfeito. Então, pessoal, eu acho que é uma ótima área para quem deseja aí, né, quem gosta de investigação e quer, né, ter uma oportunidade. Eu acho que é uma área muito legal, tá? Entender um pouco das estratégias, dos protocolos e poder agregar com esse serviço aí. Advogados, eu acho que tem um ótimo potencial, porque afinal são 13 milhões. Eu acho que é muito bom de ter uma habilidade que resolve problema, né? O problema tá ali, a coisa tá travada. Você ser a solução para aquilo é um ótimo negócio, né, doutor? Ótimo negócio, é por isso que a gente criou, né, a empresa. Eu comentava com você um pouco antes. Ontem foi publicada uma alteração na legislação, né, que alterou o Código Tributário Nacional, permitindo que União, Estados e municípios vendam seus créditos tributários para terceiros. Então é um mercado que a tendência dele é explodir agora, porque a gente tem trilhões em crédito tributário a serem recuperados e União, Estados e municípios não dão conta, não tem estrutura para fazer isso.
Se o particular já tem dificuldade, então o Estado menos ainda, né? Não tem condição de realizar a investigação. E agora, todos esses trilhões devem migrar para a iniciativa privada, através de fundos de investimento, empresas de securitização e assim por diante. E esses fundos de investimento têm internalizado equipes de investigação e contratam esses serviços no mercado. Então, o pessoal que já tem habilidades de investigação digital, né, você relacionar informações, cruzar informações, a investigação patrimonial é algo que é meio que uma continuidade disso, sem surpresas, sem novidades. Excelente. E agora entrando um pouco na questão aqui da investigação como um todo, né? Da parte ali de, ok, estou diante de uma missão que preciso investigar e localizar, encontrar aí patrimônios e bens ocultos. Se a gente puder... eu costumo dizer muito que na investigação, uma coisa muito importante, antes de abrir ferramenta, antes de abrir sistema, começar a parte prática, é sempre entender o objetivo da investigação, isso é claro. Da investigação como um todo, né? Então, assim, eu recomendo aos alunos, né? Nunca aceite um serviço onde a pessoa fala assim, investigue o fulano tal. É muito amplo. Né? O que é o entregável? Qual que é o valor final? Qual que é o resultado disso? Agora, aonde o fulano tal estava na quinta-feira às 10 horas. Quanto mais específico, mais efetivo, né? Mas no caso de encontrar um patrimônio oculto, assim, como que é essa questão inicial? Ó, encontre algo, ou na triagem é importante mapear já o que você busca encontrar, ter um mapeamento, ó, uma empresa, ó, eu sei que pode ter alguma empresa, pode ter algum bem, um carro, ou ele realmente assim vou começar aqui do zero e o que eu descobri, ou já se tem um objetivo inicial assim do que deseja encontrar, né? É importante ter uma triagem antes ou começa mesmo? Queria ter um pouquinho dessa visão assim. No nosso caso, as investigações elas estão praticamente restritas à busca patrimonial. A gente tem que achar dinheiro, ativos que vão servir para pagar aquela dívida. Então, esse é o nosso objetivo. Agora, o que você mencionou é muito importante. O primeiro passo que a gente faz aqui, em toda investigação, é conhecer o devedor. Então, conhecer o devedor, conhecer o processo, se eventualmente tiver um processo, existir um processo que não conseguiu localizar o patrimônio do devedor. Então, a gente vai buscar informações para conhecer um pouco mais o comportamento do devedor, seja ele na negociação com o cliente, seja ele dentro do processo. Então, a partir daí é que a gente começa o direcionamento das buscas. Mas, para responder a sua pergunta diretamente, o nosso foco sempre é busca de ativo. Então, é claro que eu estou buscando ativos, mas como havíamos comentado, muitas vezes ele está dirigindo um carro. Tá, essa placa desse carro, de quem que é? Bom, essa placa aqui, esse carro está em nome do CNPJ tal. Ou o cliente na triagem informa, né? Doutor, eu sei que ele tem, eu sei que ele possui, então você tenta buscar já essas conexões, né? De evidenciar isso. Exatamente. A gente tem uma etapa da investigação que olha para as redes sociais, LinkedIn, Instagram, porque o devedor profissional também tem uma característica importante. Ele precisa ostentar, né? A maioria deles. Temos uma minoria mais esperta. Mas ele precisa ostentar, ele precisa colocar, ele precisa postar andando de carrão, ele precisa postar no restaurante mais caro da cidade, ele precisa postar o passeio de lancha na praia no final de semana. Então ele precisa dessa ostentação, muitas vezes até para continuar aplicando outros golpes, né? É só ostentando que as pessoas vão dar credibilidade para ele, que o Serasa dele já está, né, nas alturas, né? Tem muitos registros lá no Serasa. Mas a gente vai olhar sempre a busca de ativos. Mas essa investigação, ela vai formar uma teia, obrigatoriamente. Por quê? Porque a gente pode buscar várias informações diferentes, mas sempre com o intuito final, que é localização de ativos, busca de patrimônio. Agora, um ponto importante, tá? Então,
O pessoal, vai anotando aí, tá, pessoal? São várias dicas legais aí. E aí, então, assim, o devedor, né? Esse mapeamento de redes sociais, que a gente faz muito aqui no canal, sobre OSINT, a gente trabalha muito ali, né, a gente usa muito uma técnica que a gente chama que é fantoches, que é para infiltrar em perfis privados, né, um Instagram que é privado. Como que a gente consegue ter acesso àquele Instagram sem quebrar nenhum sistema de segurança, nada. Simplesmente engajando ali com o alvo, né? Gerando interação e tendo acesso a stories, a conteúdo postado, a publicações de feed. A gente mapeia muito as redes sociais também, a ponto assim de encontrar vários perfis daquela pessoa na internet. Então, um blog, um site, um Instagram, um segundo Instagram, uma outra conta oculta que não é aquela usava. O nome dele é Roberto Carlos, ele tem um Instagram que é roberto.carlos, sabe? A gente vai encontrando contas, né? As pegadas aí na internet. E esse comportamento em rede social, né? De ostentação, de postagem, é uma pessoa que vai trabalhar, né? Encontrando aí patrimônio, bens, ela começa a registrar esse material que é postado. De OSINT, de postagem, rede social, de feed, de comportamento, atividade social. Esse registro hoje, porque é uma coisa que a gente faz muito bem aqui no canal, a gente trabalha muito aqui no canal isso. Ele é utilizado para a pessoa dirige todo dia tal carro. A pessoa está naquela empresa todo dia, faz stories. Um colaborador faz um stories. Tô aqui com o chefe aqui, na empresa que não é dele, a princípio, né? Tá dirigindo um carro todo dia. O amigo vai tomar um açaí e fala, tô aqui com fulano aqui, tá num restaurante caro comigo aqui, estamos aí, olha quando deu a conta, 600. Pessoal, estamos aqui tô num show no final de semana, num show caro, um camarote, e faço um stories. Essa atividade social, esses eventos, né, registrados, eles têm validade, são importantes num processo ali para localizar e para provar assim, a condição social, provar a condição financeira, o patrimônio, o bem, a relação? São, Bruno, são. E o judiciário de alguns anos para cá já vem aceitando isso perfeitamente como uma prova. Muitas vezes a gente não vê o juiz entendendo isso como uma prova cabal. Ele não pode muitas vezes tomar uma decisão de que aquele sujeito é dono de uma empresa porque ele aparece numa foto falando isso. Mas a foto dele falando isso, somado à proximidade dele ou à utilização de um bem que é dessa empresa, somado a um número de telefone ou um endereço que se confunde com isso, ou um outro CNPJ em nome dele com um objeto social semelhante. Então a gente vai trazendo uma série de indícios, que a gente produz prova desses indícios, e esses indícios somados dão um resultado. Então, por exemplo, para pegar um caso especificamente sobre isso que você está falando, tem um tipo de fraude muito comum utilizado por devedores profissionais, que é chamada de divórcio simulado. O que é o divórcio? Isso é um tipo de fraude, né? Uma estratégia de blindagem utilizada há muitos e muitos, já muito antiga. Apesar de muita gente não conhecer, já isso é utilizado há pelo menos 20 anos. O que o sujeito faz? Ele está devendo, ele é casado em regime de comunhão universal ou comunhão parcial. O que ele faz? Ele tem patrimônio em nome dele, ele faz um divórcio da esposa e na ameação de bens, naquela divisão de bens, né, na separação, sempre tem aquela discussão, né, o que vai ficar para quem, é 50% para cada um e tal. O que ele faz? Ele deixa 100% dos bens em nome da esposa e se divorciou. O credor, quando vai buscar bens dele, olha para o CPF dele, não tem bem imóvel, não tem automóvel, não tem dinheiro em conta, não tem nada. Aí ele vai olhar para a certidão de casamento. Ele é separado judicialmente. Então não tem o que fazer, ele está separado. Não, esse divórcio foi um divórcio simulado, eles continuam morando juntos, eles continuam convivendo juntos. E muitas vezes as redes sociais, o Instagram, é o lugar onde eles vão divulgar a viagem internacional com os filhos, eles na Disney, eles...
viajando, né, para o mundo todo, ou em lugares, restaurantes juntos, demonstrando que, na verdade, aquela relação continua. Então, eu já vi, né, já tive casos meus, onde, por exemplo, uma publicação do Instagram, ou uma série de publicações do Instagram, fizeram uma prova de que, de fato, eles continuavam juntos. Aquilo era um divórcio simulado apenas para blindagem patrimonial. Então, é super importante essas provas produzidas pela internet. Então, olha, pessoal, acho que essa questão, né, ela ajuda a montar o cenário, né? É aquela coisa, quando fica muito óbvio, está óbvio, não tem como. Então é excelente. Então tem essa investigação social das ações e atividades sociais na internet. E agora, quando se... né, uma outra pergunta, assim, ainda na questão de técnica e estratégia, eu falei no começo da live, né? No começo da aula aqui, sobre o cartório. Porque diversas vezes, com vários profissionais que eu conversei, tem uma... Ao menos eu vejo muito isso, né? Não, é só ir no cartório e solicitar o quê? Não, vai no cartório que você encontra tudo. Vai no cartório, faz amizade no cartório de uma cidade, da pessoa, ou na sua cidade, que daí você consegue. Porque no cartório vai estar lá, você vai solicitar tal. O cartório, ele é um canal, assim, né? Um meio interessante utilizar. E o que é possível realmente, assim, utilizar do cartório nesse processo de localizar patrimônios e bens, assim, porque o pessoal fala muito, sabe, do cartório. Eu nunca tive um caso de precisar fazer algo no cartório, solicitar algo no cartório. Eu tenho minhas dúvidas sobre isso, tô um pouco curioso com isso. Bom, vamos lá. Eu tava olhando o chat aqui, dá vontade de responder um monte de questões aqui, mas depois a gente fala um pouco. Eu tô botando estrelinha aqui, pra puxar depois aqui. Legal. Cartório. Sabe que o Brasil foi colonizado por Portugal e essa herança burocrática é portuguesa, né? Então os cartórios são uma herança que a gente carrega e meio que montaram uma indústria, né, muito forte, com um lobby muito forte no Brasil. Mas o que nos interessa? Por que os cartórios são importantes para nós? Porque todos os imóveis, bens imóveis, têm que ter um registro em cartório. Todas as escrituras de compra e venda, que são contratos de compra e venda públicos, né, que têm fé pública, feitos pelo tabelião, feitos pelo cartório, eles têm que ter um registro. Um contrato particular qualquer que, à época, tenha sido a intenção das partes dar efeitos a terceiros daquele contrato, ele precisa ter um registro em cartório. Muitas vezes, o Bruno está na Coreia. Ele precisa assinar um contrato aqui no Brasil. Tem que ser físico. O que o Bruno vai fazer? Ele vai assinar uma procuração para que o Zanin assine por ele aqui no Brasil. Então, os cartórios hoje eles têm vários instrumentos que podem ser utilizados para o bem e para o mal. Para o mal, entenda-se aqui, para esconder patrimônio, para blindagem patrimonial, para não pagar os credores e assim por diante. Então, só um exemplo. Existe uma procuração chamada procuração em nome próprio. Então, vamos imaginar que o Bruno está vendendo um imóvel para o Zanin. Só que o Zanin não pode botar esse imóvel em nome dele. Então, o que a gente faz? Fala, Bruno, passa uma procuração em nome próprio. Então, você outorga uma procuração para o Zanin dizendo assim: o Zanin pode vender, pode passar para terceiro, pode doar, ele pode fazer o que ele quiser, a hora que ele quiser com esse imóvel. Mesmo se o outorgante dessa procuração falecer, ela continua tendo poderes. Então você imagina uma procuração dessa na minha mão, que não posso aparecer com patrimônio. Certo. Eu vou ter uma série de bens e nunca nenhum deles vai estar no meu nome, registrado em cartório, e as pesquisas feitas pelo judiciário não vão encontrar. Então, a gente precisa olhar para onde? A gente precisa olhar para os cartórios onde estão registradas essas procurações, para a gente entender quem está relacionado com quem. Então, dentro do meu protocolo de investigação, essa fase de pesquisas patrimoniais, que a gente chama, onde a gente vai entrar de fato no ativo, ela é uma das últimas fases. Eu tenho 5 passos. É o meu 4º passo. Por quê? Porque antes não adianta eu pegar o devedor e ir para o cartório pesquisar o nome dele. Esquece. Exato.
A blindagem patrimonial, o devedor que eu chamo de devedor profissional, esquece. Ele não vai ter nada em nome dele no cartório, nem no cartório relacionado a ele. Então eu preciso... Então ele é muito mais, é um serviço mais direcionado ao bem já em questão, né, ao patrimônio já. Não tanto essa pessoa me fale sobre ela aqui, não. Isso aí. E mais, eu posso ter histórico patrimonial, que é super importante. Então aquele bem um dia passou pelo nome do devedor, hoje não está mais. Para o juiz, não está mais no nome dele, o juiz não consegue fazer nada. Agora, se a gente olhar essa matrícula do imóvel, né, onde está lá, de quem foi, passou para quem, foi vendido, foi doado, as alienações, todas as transmissões patrimoniais, eu consigo entender que talvez aquela transferência do devedor lá atrás, há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, para um terceiro, se eu souber quem é esse terceiro, eu posso ligar esse terceiro como laranja do próprio devedor e aí trazer esse laranja para responder o processo. Então eu preciso produzir as provas da ligação entre eles. E daí entra também redes sociais daquele terceiro, comportamento, marcações de redes sociais, toda essa... Realmente volta à teia da... Exato. Excelente. Como nós estamos falando. É uma teia complexa, não é algo simples. Sim. Mas a gente conseguiu desenvolver um protocolo onde a gente realiza o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Muitas vezes, ao chegar no passo 5, eu tenho vários nomes, onde esses nomes a gente chama aqui de red flag, né? Ou seja, bandeira vermelha para esses caras. Ou seja, há uma possibilidade deles estarem envolvidos nessa fraude. Então, a gente repete esse flow novamente com todos os laranjas que apareceram. Então, ao repetir, né, a investigação, e aí o devedor, muitas vezes, ele é o menos investigado. Por quê? Nós vamos investigar o laranja, eu preciso criar provas que vão mostrar para o judiciário, eventualmente, de que o laranja, né, é o dono do patrimônio que, na verdade, é do devedor. Provando isso, eu consigo receber, pegar de volta o ativo que eu estou buscando. Em 70% dos casos dentro da Recuperium, que é a minha empresa de investigação de bens, nós informamos o devedor de todas as provas que nós pegamos dele. Ó, tá aqui, ó, notificação extrajudicial para ele. Olha, eu tenho isso, o seu laranja é esse. Você criou uma empresa tal, tem uma holding patrimonial em nome da sua filha, em nome da sua esposa. Os bens que eram seus estão lá. Eu vou colocar tudo isso no meu processo e vou pedir para o juiz trazer sua filha, trazer sua esposa, trazer todo mundo para responder. Daí volta você quer isso? O ponto inicial, né? Do acordo, que você conseguiu facilitar os acordos. Então você vê um caminho. Aí ele fala, além do meu processo, ele tem mais 350 processos. Então você acha que ele quer ver todas essas provas, né? Esses vínculos expostos num processo que é público? De jeito nenhum. Aí o que ele faz? Ele corre para fazer um acordo comigo. Os outros 349 credores vão ficar lá no judiciário batendo na porta do juiz tentando penhorar alguma coisa, não vão penhorar absolutamente nada, ou vão penhorar o que a gente chama aqui de ativo podre, que muitas vezes o devedor tem no seu próprio nome um monte de ativo podre que ele dá um valor astronômico, mas na hora que você vai fazer uma avaliação uma verificação de lastro desses ativos, você vê que aquilo ali não vale absolutamente nada. E aí se perderam anos e anos discutindo se penhora ou se não penhora aquele ativo. Boa. Doutor, antes de perguntar aqui a questão de alguns caminhos, técnicas, ferramentas, serviços aí que a gente pode utilizar nesse processo, eu tenho só algumas perguntas aqui que eu acho que é legal pegar umas três aqui. A primeira foi até uma doação de superchat aqui do Alexandre Lara, tá com a gente aí, presente. Ó, o Alexandre perguntou aqui, ó, Bruno, pergunte para o doutor se existem empresas, calma aí, aqui ó, vou botar na tela, se existem empresas que fazem um serviço de blindagem digital para o cliente que quer ocultar seus bens, como se fosse ao contrário de cliente que quer localização. Calma aí que existem empresas que fazem de blindagem para clientes que querem ocultar. O caminho contrário, né? Seria os serviços de blindagem. Desculpa, me falhou aqui o nome dele, Bruno? Não. É o Alexandre Lara. Alexandre. Ele é aluno. Ah, que tá por cima ali, né? Peraí, calma aí. Ele tá. É o nosso aqui. Tá.
como se fosse ao contrário. Você entendeu a pergunta? Alexandre, é justamente disso que a gente está falando. Hoje no Brasil a gente tem empresas especializadas na blindagem patrimonial. Então, criação de sociedades anônimas de capital fechado, holdings patrimoniais. Entendi a pergunta. Offshore, né? Então, justamente disso que a gente estava falando, dessa engenharia reversa. Então, o que a gente faz é basicamente desenvolver o caminho contrário que essas empresas realizam. Então, da mesma forma, Alexandre, que existe, né, a investigação, tem esse mercado também de estruturação de empresas, de offshore, de holdings. E temos no Brasil hoje holdings gigantes, hein? Temos estruturas aí. Gigantes, Bruno. E hoje, por coincidência, estava num congresso aqui de uma associação de empresas de factoring, securitizadoras, etc. Empresas credores, cedentes de crédito e tal. E discutindo com alguns colegas e tal, outros investigadores, outros advogados, outros credores, eles falando, olha, e o pior de tudo, a assessoria, ou melhor, o devedor paga melhor a empresa que vai fazer a blindagem para ele do que muitas vezes o credor que está buscando no judiciário, já pagou taxa, já pagou advogado, ainda a contratação de uma empresa especializada em investigação é mais um ônus para o credor. Então brincávamos hoje à tarde, porque muitas vezes a blindagem, o caminho do mal, aí nesse caso às vezes é mais interessante em termos de remuneração. Mas veja só, não vou generalizar, Bruno, a pergunta do Alexandre. Por quê? Eu comento muito lá no meu Instagram também, no @drzanin, que muitos famosos, multimilionários, então, eu falava outro dia do Ronaldo, falava outro dia do Galvão Bueno, processos contra esses caras vão penhorar a conta deles. Por exemplo, outro dia um credor do Ronaldo tentou penhorar a conta dele e pegou 18 mil reais na conta dele. Fala, calma aí, é o Ronaldo, como assim 18 mil reais na conta? Justamente no CPF desses caras não tem dinheiro. Então é natural que ele crie uma estrutura de holdings controladoras para controlar outras empresas, mantenha esses investimentos em nome de pessoas jurídicas, crie fundos privados e tal. E no CPF dele, na conta bancária dele, não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Né? O Silvio Santos, você pega multimilionários, todos eles têm estrutura. Isso é um ponto importante, pessoal, que a gente não fala aqui, que a blindagem patrimonial, ela não é errado fazer, que não, a questão é que no trabalho do processo a gente precisa, caso o devedor não pague, investigar ali para localizar os patrimônios e ser efetivo. Não é nada ilícito, né, Bruno? Exatamente. Não é nada ilícito, só que Exato. No Brasil o devedor se utiliza dessa ferramenta para esconder um patrimônio, né? Ele está praticando um ato ilícito. A gente tem também vertentes que, dependendo da estruturação que ele fizer, eu consigo também utilizar o direito penal contra ele. Por exemplo, crime de lavagem de dinheiro. O fato dele manter patrimônio próprio em nome de terceiros, isso pode caracterizar lavagem de dinheiro. O crime de fraude à execução. Então eu tenho crimes falimentares, eu tenho uma lista de condutas que são tipos penais. Então, o fato de eu ter uma offshore ou uma holding patrimonial não é crime. Eu posso ter licitamente isso sem problema nenhum. O que pode caracterizar um crime é eu ter uma estrutura dessa de blindagem patrimonial para não pagar os meus credores, para fugir das minhas obrigações, e é isso que a gente persegue. Perfeito. Acho que é um ponto bem importante esse. Tem uma pergunta aqui que vai conectar com uma dúvida minha agora, inclusive, sobre a investigação até. O Gustavo perguntou se uma offshore fora do país, ela pode ser construída, né? Estando dentro do país. Sim, acho que tem muitos escritórios hoje que fazem esse trabalho, né? Uma offshore e tal, é tudo criado ali. E uma pergunta que eu tenho agora, eu sei que geralmente esse serviço hoje ele é feito por escritórios de advocacia, né, a parte de blindagem.
né, offshore, uma coisa que conecta ali, mas eu acho que não é restrito a isso. Todo mundo que eu acho que tem ali o conhecimento. Acho que no Brasil faz, né, a consultoria de offshore, de fazer o trâmite, de intermediar a abertura de um offshore. Mas uma pergunta que eu tenho, mas geralmente é praticado por escritório de advocacia. Vários casos que eu tive assim, sempre era, né? E a gente sabe que o advogado tem, né, na relação o sigilo da fonte, da informação. Mas existe também pode-se, quando se identifica, né, um escritório, uma empresa que fez a consultoria de offshore, de ocultação, tudo. Essa empresa ela pode entrar junto na investigação também? É uma coisa assim que se descarta, sabe? Por exemplo, eu sei que essa pessoa trabalha com tal empresa que é uma consultoria de abertura de empresas no exterior e eu sei que eles que fizeram um caminho para ocultar os patrimônios daquela pessoa. É uma coisa que descarta ou esses prestadores de serviço eles podem também entrar naquele mapa da investigação? Bruno, olha, quando o cidadão, o empresário, enfim, o devedor, ele quer criar uma estrutura dessa, ele chega no escritório de contabilidade, ele chega na empresa de consultoria, no escritório de advocacia, seja lá quem for, que vai estruturar uma offshore, uma sociedade anônima, uma estrutura que for, aquela consultoria não vai perguntar para ele por que ele está constituindo isso. Não vai perguntar para ele, olha, você tem credores, você deve para alguém. Não. Né? Você quer montar, vai lá e monta, cobra por isso e está tudo certo. Então, eu não consigo ver, né, como responsabilizar. Você pega o caso aí de Panama Papers, né, o Mossack Fonseca, escritório, né, que montou milhares de offshore e ainda hoje mantém, né, milhares de offshore, é o administrador, presidente, diretor e tal, camuflando os verdadeiros proprietários dessas empresas offshore. Mas é um serviço. Entendi. Eu não teria como, eu pelo menos não vislumbro como responsabilizar civilmente ou criminalmente o terceiro, o prestador de serviço que se presta a constituir. Não existe uma lei que diz assim, olha, é proibido constituir offshore ou SA para o devedor. E no Brasil, ações de contabilidade, o contador, ele também é ou é o mesmo caso, assim, que, digamos, em sonegação, em uma transferência de... O contador, ele pode também ser ali, fazer parte da investigação ou também é apenas um serviço realizado, assim? Então, o contador, ele tem algumas regras um pouco mais específicas. Eu, além de advogado, sou contabilista, sou técnico em contabilidade. Qual é o problema aqui? O Código Tributário, aí quando a conversa envolve tributos, vai trazer regras específicas dizendo que caso o contador participe, caso o contador não informe movimentações suspeitas, caso o contador deixe de emitir uma nota ou algo que caracterize uma sonegação fiscal, ele também pode ser responsabilizado. Então, para regras tributárias, eu posso sim ter a responsabilização eventual do contador. Agora, para créditos de natureza civil, trabalhista e tal, eu não conheço, não vejo regras no Brasil que possam responsabilizar o escritório de contabilidade ou consultorias. Tá, certo. Perfeito. Agora, a gente dando, né, uma dica pro pessoal que deseja, né, que chegou até aqui esse momento, entender um pouco do cenário, da oportunidade, que é uma área, né, de real e presente aí, e que não é restrita ao advogado fazer investigação, mas pessoas podem contribuir com advogados. Inclusive, você comentou, né, que tem no seu protocolo, no seu treinamento, você prepara pessoas, né, para tal serviço, assim. Quais são as ferramentas hoje que uma pessoa pode, após a live aqui, pesquisar para experimentar um pouco, assim, dessa investigação, as possibilidades, serviços? Tem algumas referências, alguns links que o pessoal pode pesquisar, serviço a dispor?
desde ferramentas, sei lá, background check, de score de crédito, de carro, enfim, como que é essas possibilidades. Eu acho que é legal o pessoal dar uma brincada assim, né? É uma coisa que eu gosto de fazer bastante, sabe? Sem dúvida. É para isso que a gente está tratando, publicizando esse tema, né? Para a gente ter mais pessoas trabalhando a favor dos credores no Brasil. Bruno, o que eu faço? Eu trabalho especificamente também com dados abertos, tá? Então, a nossa investigação, basicamente, ela vai olhar para as informações que estão disponíveis, que a gente chama hoje na LGPD, na Lei Geral de Proteção de dados pessoais. Não são dados sensíveis, né, mas são dados pessoais, que a gente tem justificativa na própria lei para poder acessar e tratar esses dados. Você está cobrando credores, tem um processo judicial, você tem permissão legal para tratar esses dados. O que é esse tratamento? Que é o que a gente faz. Então a gente vai buscar nas centenas de milhares bases de dados existentes na internet, informações daquela pessoa. E aí, a gente tem sistemas pagos, gratuitos na internet hoje, disponíveis. O Sr. Watson é um deles, né? Um dos sistemas que vão também fazer a relação de pessoa jurídica. Eu até comentei, né, que o Sr. Watson, só uma curiosidade, ele foi criado com base no Offshore Leaks, né? Com base de referência, inspiração, né? O Offshore Leaks, ele é um site para investigação empresarial de offshores com base no Panama Papers e outros vazamentos, né? Documentos compartilhados de offshore. Mas o Sr. Watson ele é a base de dados de empresas do Brasil, né? Que é pública, são dados públicos e que gera as conexões. É bem legal. Por aí. É por aí, usando dados públicos. A gente não... num primeiro momento, você não precisa de dados sigilosos. No Brasil, a privacidade é uma coisa meio relativa, né? O sujeito vai na banquinha do camelô e compra a declaração de imposto de renda da nação inteira, né? Dos 25 milhões de contribuintes de imposto de renda. É uma coisa meio assim. A gente não precisa acessar dado sigiloso, até porque a gente precisa produzir uma prova. E a prova não pode ser baseada em uma informação ilícita, né? Obtida ilicitamente. A gente pode até, a partir de uma informação, desenvolver a prova lícita, acho que é viável também, mas a princípio, dentro do meu protocolo, o acesso é apenas a base de dados lícita, abertos, dados abertos, o SINT também, mesma coisa, né? A gente começa sempre olhando para a árvore genealógica do devedor, e aí você tem diversos sistemas hoje aqui, a gente fala muito de Seguro-Cred, Assertiva, própria base de dados do Serasa. Acho que o melhor sistema hoje do Brasil e mais caro é o UpMiner, 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 que é um sistema já que faz alguns cruzamentos de dados, já tem, né, um resultado de tratamento de dados mais evoluído. A gente tem Leme Forense, Justfy, você tem diversas empresas hoje que tratam dados. Mas o que eu ensino a fazer no meu tratamento é você não precisar do tratamento de dados oferecido por essas empresas. Você vai tratar esses dados. Então hoje você tem bancos de dados na internet de acesso gratuito muitas vezes, como por exemplo o Sr. Watson, ou acesso pago. Você precisa às vezes de uma informação como por exemplo a árvore genealógica. Você tem então uma infinidade de bases de dados que te fornecem isso. Para que eu quero a árvore genealógica? Porque depois eu vou pesquisar os relacionamentos econômicos desse devedor. Então eu vou olhar para quem ele foi sócio, para quem ele é sócio, isso na vida dele toda. Não vou olhar para quem ele hoje é sócio. Não, eu vou olhar para todo mundo que se relaciona economicamente com esse devedor. E depois a gente pode combinar uma outra hora para detalhar um pouco mais isso, aprofundar um pouco mais. Mas basicamente eu vou ter esse mapa. Árvore genealógica, relacionamentos econômicos do devedor. Muito bem. Aqui eu já começo a identificar nomezinhos que vão aparecendo e vão se repetindo. Esses nomezinhos sempre têm uma atenção especial na investigação. O terceiro passo... Vou brincar que no Brasil hoje,
é muito descentralizado os sistemas, né? Tem um governo, uma prefeitura que tem isso, um estado que tem aquilo, que puxa do outro. Esse aqui não fala o CPF, esse aqui fala. Então é realmente ter esse monte de... utilizar todos os sistemas, né? É isso. E não existe base de dados infalível. Então a gente precisa de fato cruzar algumas bases de dados para de fato ter a certeza de que a gente está tratando o dado correto, né? Porque ainda tem esse problema. Muitas vezes o dado está cadastrado incorretamente na base e isso pode gerar algum conflito na investigação. Perfeito. Ou um falso positivo, ou mesmo um falso negativo, que é algo que a gente procura sempre afastar. Doutor, eu vou pedir para você depois, tem uma ideia legal aqui, ó, depois da live, as ferramentas que você citou aí da anotação, você publica no seu Stories e o pessoal vai no seu Instagram para pegar um resuminho assim dos links, pode ser? Pode, deixa comigo. Ok. Faço isso sim. O Instagram tá aqui embaixo, tá? O dele e o meu aqui embaixo, ó, vocês podem acompanhar aí. Daí depois no Instagram do doutor ele vai postar lá as palavras-chave das ferramentas, tá? Que a gente tá comentando aqui. Próximo passo, terceiro passo? Terceiro passo, redes sociais, algo que a gente comentou bastante aqui, muita prova a gente obtém nessas redes sociais, pessoas, né, interligando pessoas. Ah, será que o fulano conhece o ciclano? Ah, será que ele é de fato laranja? Vamos achar nas redes sociais essa conexão, um amigo do outro, um comentando a foto do outro, publicações, né, de natureza profissional. Então, o LinkedIn é uma fonte importante para nós também que estamos buscando o empresário, estamos buscando o devedor. Excelente. Muitas vezes pessoa jurídica e tal. E dentro dessa terceira fase, além das redes sociais, tem aqui um pulo do gato que é uma fase super importante. Processos judiciais. O processo judicial é uma fonte de informação muito importante. Porque muitas vezes o devedor não tem imóvel em nome dele, você não acha nada lá no registro de imóveis. Mas ele está sendo cobrado de um IPTU, numa execução fiscal. IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano, ou seja, só paga IPTU quem tem uma propriedade. Diga, Bruno. Não, eu fico impressionado com a magia da investigação, porque o mesmo da investigação de um site igual é a mesma estrutura, as conexões, sabe? É muito massa isso. Isso. É por isso que eu te falei que o trabalho é muito parecido, só voltado para um nicho específico. Né? Vamos olhar processo. Eu preciso captar provas nesse processo. Mas que imóvel é esse? O imóvel, endereço tal, na rua tal, na cidade tal. Bom, vai lá no cartório de registro de imóveis e pega uma matrícula lá e vamos olhar toda a história desse bem. A partir daí, aí que entra o cartório, numa coisa específica já. Não uma... Cartório, ou seja, lá na fase final. Na fase inicial, eu pegar o devedor e levar ele para o cartório, eu basicamente estou fazendo a mesma pesquisa que o judiciário faz, que já não conseguiu encontrar nada. Então, é um tipo de pesquisa que não vai gerar frutos, não vai gerar resultado. Então, eu preciso, de fato, cruzar alguns dados antes, para lá na frente, captar provas. Eu citei para você já audiências trabalhistas, atas de audiência trabalhista. Ali é uma lavação de roupa suja que é uma loucura. Então, muitas vezes o cara, não, olha, o verdadeiro dono da empresa é o fulano, não é o ciclano. Pronto. Aquilo dentro de uma ata, de um ato judicial, aquilo é uma prova que eu posso usar no meu processo contra aquele devedor. Então, e uma infinidade de outros exemplos que a gente poderia dar aqui, olhando para processo. E pasme, Bruno, muitas vezes, mas muitas vezes, o devedor, ele tem processos na justiça onde ele é credor. E ninguém se liga nisso. O sujeito está lá discutindo, às vezes recebe o crédito e nenhum credor dele pediu a penhora desses créditos que já estão lá disponíveis para serem penhorados. Então a gente tem uma certa displicência também por parte dos operadores da recuperação de crédito no Brasil. Então a gente precisa desenvolver esse olhar um pouco mais técnico e ter um caminho que o estagiário possa trilhar, o advogado júnior possa trilhar, ou o investigador
privado, que não é advogado, ele pode trilhar esse caminho e apresentar para o cliente dele, ó, ele tem tantos R$1.000 de crédito no processo tal, vai lá pegar. Ele tem tantos milhões de precatório para receber, vai lá pegar. É simples assim. A cabeça já começa a visualizar assim, da empresa ter um registro de domínio. E aquele domínio tinha um e-mail que ele utilizou para criar a conta do Facebook dele. Como que ele tinha acesso àquele domínio? Eu vi uma aula sua falando disso. Eu uso muito isso, muito. Por quê? Eu tenho até um caso, um exemplo, uma investigação difícil, não conseguia relacionar o investigado a nenhuma outra empresa, não pegava nada dele, tal. Aí vimos que ele trabalhava numa empresa X. Bom, ele trabalha naquela empresa X e hoje a gente tem bancos de dados no Brasil que te traz tudo, até a informação do vizinho, onde é, quem que é, enfim. E aí achamos a empresa que ele trabalhava, que ele dizia trabalhar. Era vendedor nessa empresa. Tá bom. Uma empresa e colocamos a empresa no nosso protocolo. Quando a gente chegou, porque dentre a pesquisa de ativos, que aí é o quarto passo, né? Eu falei para você dos 3 primeiros dos processos, o quarto passo seria a pesquisa de ativos, onde aí a gente vai olhar para veículos, cartórios, a gente vai olhar para o INPI, ou seja, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde se registram marcas e patentes, e a gente vai olhar para o registro BR. E aí, pasme, de quem era o site daquela empresa que ele se dizia vendedor? Dele. Você não acha estranho, Bruno, o vendedor da empresa ser dono do domínio da empresa na internet onde ela faz vendas? Todos os sinais e as bandeirinhas alertas, porque pronto, achamos um vínculo. A partir dali foca naquilo e vamos produzir as provas para levar para o judiciário, sendo que o registro BR vai ser uma delas. Excelente. E como você contar as fontes de dados, é importante o pessoal também entender que existe a inteligência, né? Para produzir inteligência e o que é a prova final, né? A evidência realmente. Doutor, é incrível isso, porque agora que eu falo pra você de verdade, tá? Para mim hoje foi uma aula, muito obrigado. Aprendi estou aprendendo, na verdade, né, um tópico, né, um mercado novo aí para mim. E é legal como já vai conectando a experiência em outras investigações, com a conexão. Já começou a pensar que o Gmail que criou o Google Meu Negócio, da empresa. Que foi a conta responsável por criar o Google Meu Negócio. Que é muito legal isso, sabe? É incrível. Eu vi uma aula sua falando sobre os IPs. Isso aqui, porque esse já é um nível de investigação já mais aprofundado. Sim. E o mesmo devedor profissional, mesmo essas empresas de consultoria especializadas em blindagem, não vão pensar nesses detalhes. É aí que o investigador vai fazer a diferença, porque ele vai levantar dado que ninguém está esperando que ele vai levantar. E aí é que você pega o devedor, como dizem aí no jargão popular, de calças curtas, né? Ou seja, é aí que você tem instrumentos e mostra para ele as fragilidades dele. E é aí que você consegue fazer um acordo e receber rapidamente, sem precisar levar tudo isso, todas essas provas para o judiciário, brigar mais não sei quanto tempo para receber e tal. Não, nosso objetivo aqui é produzir provas fortes o suficiente para mostrar para o devedor a fragilidade dele e ele vir fazer um acordo. Então, uma outra coisa que eu tenho Diga. como entendido também, que eu acho que para mim é extremamente importante isso, fica bem claro para todos, que não existe, você usou a palavra até prova cabal, né, checkmate. Muitas vezes não existe tem até uma frase do Poderoso Chefão, que ele fala que no ataque, né, contra o inimigo, você não pega... você pega pontos, você vai ataca pequenos pedaços que compõem a destruição completa. Então eu vejo que é muito... Não tem a prova, tá aqui a evidência, checkmate. Acho que é realmente montar o contexto, desde ações sociais, desde conexões suspeitas, digamos assim, mas que num contexto como um todo fica óbvio, né? Fica difícil... O cara vai ter que enrolar muito para descartar todas aquelas coisas, né? E Bruno, é o problema que a gente tem com as estruturas policiais hoje. Vou investigar o crime de corrupção.
O corruptor e o corrupto, eles não passam recibo um para o outro. Um não faz o Pix para o outro. Não é assim que funciona. Eu preciso montar o quebra-cabeça. Na investigação do devedor é a mesma coisa. É um quebra-cabeça. A obviedade, você não vai encontrar o que a gente pode chamar aqui de prova cabal. Não, mas são várias provas que vão mostrar para o juiz aquele comportamento e o vínculo que ele tem com o laranja, com um, com o outro, com outra pessoa, com outro CNPJ, pessoa jurídica ou pessoa física. É aí que você mata o devedor no sentido figurado, ou seja, apontando as fragilidades. E uma coisa importante que eu acho legal deixar aqui também, às vezes eu vou dar meus treinamentos, vou dar minhas mentorias, muitas vezes o meu advogado mentoriado, ele está 10 anos com o processo e não conseguiu pegar um alfinete. Em 15 dias, a gente está com um imóvel na mão. Ele fica louco. Não, vamos peticionar amanhã, vamos entrar. O investigador, ele precisa ter frieza na hora de agir. Por quê? E aí o investigador não advogado leva vantagem nessa história. Por quê? Porque o advogado, como ele está naquela ânsia de encontrar, quando ele encontra algum indício, ele vai para cima. Muitas vezes, mas muitas vezes, o devedor, ele tem o que a gente chama aqui de iceberg do devedor. O que é o iceberg do devedor? Ele deixa para fora da água, a amostra, para todo mundo ver, alguns ativos podres. Você pega um caso aqui dos jogadores do Palmeiras que investiram lá numa exchange de Bitcoin, que prometia, sei lá, 5%, 7% ao mês. Não sei se você ouviu falar dessa história. E aí, o advogado entrou com um processo contra, vou processar a empresa de exchange e tal. O processo foi recebido, ok, não tem dinheiro na conta deles, não tem dinheiro na conta deles. Eu vou penhorar o capital social. Qual que é o capital social da empresa? 50 e tantos milhões de reais. Opa, agora recebemos. Legal. Que era a penhora do contrato do capital social. O que era o capital social dessa empresa? Pedras preciosas. Pedras preciosas é um punhado de alexandrita. Nossa, alexandrita, valiosíssima, não sei o que tal. A junta comercial que registra aquele contrato não vai olhar a alexandrita para saber se é verdade, é verdadeiro ou é falso. Ele juntou um laudo assinado por um maluco qualquer dizendo que aquilo lá valia 50 milhões, sendo que ele pagou 6 mil reais naquele saco de pedrinha. Então, a gente tem muitas vezes ativos podres, imóveis, que infelizmente isso existe no Brasil, na praia, é dentro da água. Não é um imóvel na faixa litorânea, dentro da água, dentro do mar. E não vale mais nada, mas tem matrícula, tá num cartório. A água se movimentou e tal, aquilo era terra antigamente, hoje é água. E esses bens são comercializados para devedores profissionais utilizarem na blindagem patrimonial. Ou seja, o credor afoito, o investigador afoito, ele muitas vezes vai para cima de bens que se mostram, depois de 2, 3, 4 anos de discussão, que aquilo lá era uma farsa. E é isso que o devedor quer. Ele quer que você se atrapalhe, né, com aqueles ativos podres, porque você dá tempo para ele ir criando novas camadas de blindagem patrimonial, dificultando a sua vida. Então, o devedor... Eu trabalho com pedras preciosas, isso acontece mesmo. Tem de tudo, né? Imóveis, ativos podres, pedras, ativos podres, títulos públicos, privados, que indicam créditos, mas na verdade aquilo não vale nada. Então, essa metodologia de investigação ela também serve para fazer uma verificação de ativos. Ou seja, deixa eu ver se de fato aquilo tem valor. Deixa eu ver se de fato aquilo é real. Porque pode ser real, de fato existem esmeraldas, diamantes, outras pedras preciosas. Lógico que isso é válido, é lícito. Tal como outros títulos, né? Títulos do governo, títulos da iniciativa privada. A gente falava aqui mesmo hoje de empresas de fundos de investimento em direitos creditórios não padronizados, a gente fala de securitização. São empresas que comercializam títulos.
mas eu preciso verificar a veracidade desses ativos e essa investigação, esse protocolo também serve para isso. Excelente. Doutor, olha, eu vou agradecer muito aí a participação. Ó, assim, para mim hoje foi uma aula incrível, aprendi muito aqui, muito obrigado mesmo, de verdade. Muito interessado em pesquisar, aprender mais. E o pessoal, né, no seu Instagram vai estar as ferramentas, os links, né, até vou botar aqui na tela já, fazer um stories lá. Mas eu acho que eu reforço um ponto que as ferramentas, gente, muitas vezes é o de menos, tá? O entendimento, né, dos fundamentos, das estratégias, como o próprio viu aqui, né? Encontrei o CNPJ, bum, checkmate, encontrei porque a ferramenta linkou a isso aqui. É validar as informações, é muito importante. E ter essa experiência, né? Então eu vou, né, pedir para acompanhar o trabalho do doutor no Instagram, tá aqui o arroba dele aqui embaixo aqui. Daí após a live o doutor pode botar lá as ferramentas que ele comentou aí nas anotações. E esse, doutor, foi incrível o bate-papo, muito, muito obrigado mesmo. Eu vi que tem mais algumas perguntas, mas a gente já abordou alguns tópicos aqui, não sei se tem alguma pergunta específica. Gostaria de abordar. E o pessoal que eventualmente a gente não conseguiu responder, vai lá no Instagram, manda por direct, a gente tá lá nas redes, a gente pode também responder, bater papo, enfim. Umas pessoas perguntaram hoje aqui sobre a questão aqui de qual que é a faixa de preços que se cobra por serviços de localização. Teve gente que perguntou se era com base no processo, ou do patrimônio, ou da pessoa, se é um valor fixo. Como que é? Eu falo que a precificação, ainda mais em mercados assim que não se tem muita tabela e padronização, e competição também, ela é muito estratégia do próprio prestador de serviço, né? Pode ser pode ser valor fixo, pode ser hora, pode ser um pacote. Como que geralmente é assim você vê que acontece a precificação assim, desse tipo de serviço? A gente tem uma variação muito grande, o Brasil é um continente, você sabe, né? Então a gente tem uma variação muito grande de região para região. Eu fico em Campinas, São Paulo, que é um polo de tecnologia e tal, já uma região mais desenvolvida, vamos chamar assim, economicamente, o que me permite praticar valores um pouco mais altos. Mas formas de cobrança são variadas. Eu posso cobrar honorários iniciais, vou lá fazer uma investigação, cobro 25 mil um relatório de investigação, independente do valor da causa. Ou não, eu vou investigar uma causa de 10 milhões, de 100 milhões, eu quero 1% do êxito. Se eu encontrar patrimônio, eu quero X% do êxito e mais X reais de honorários iniciais, ou só êxito. Então eu posso ter diversas formas de cobrança diferentes, ou no caso a caso mesmo. Então, tem um cliente, a pessoa me procurou, ela tem lá um processo de 200 mil reais. Para cobrar 25 mil reais dela, isso vai representar mais de 10% do valor do crédito. Muitas vezes isso acaba impossibilitando. Dependendo da investigação, dentro da Recupero a gente tem o pré-cheque, é um relatório mais simplificado, justamente para trabalhar nesses níveis, processos de valor um pouco menor, onde aquele relatório vai apresentar indícios. Olha, tem indícios aqui de que se a gente aprofundar a gente pega patrimônio. Então, nesse pré-cheque que a gente chama, a gente não vai buscar certidões em cartório, não faz a pesquisa patrimonial, mas faz essa pesquisa inicial, cumpre os 3 primeiros passos do protocolo e aquilo já dá para nós uma visão geral se vale ou não a pena continuar a investigação, aprofundar a investigação. Então é muito relativo, mas o que eu vejo no mercado muitas vezes é essa prática. Honorários fixos ou honorários fixos mais êxito ou só êxito. Então seriam formas diferentes de cobrança aí para quem está imaginando entrar nesse mercado. Mas no seu treinamento você trabalha também essa questão de precificação também, né? Como estrutural. Também trabalhamos precificação, captação de clientela, como fazer a prospecção. Então, eu brinco aqui com os colegas advogados que você quer prospectar clientes advogados, você vai na sala da OAB no fórum e dá um grito. Quem tem processo aí parado que não consegue contratar vendedor? E dentro da OAB, né? No ambiente é bom isso.
Mas a gente fala de outras formas de prospecção também, justamente dá para, principalmente para aquele não advogado, um caminho, né? Algumas formas de pensar em prospectar clientes e ganhar dinheiro com investigação. Excelente. Então, pessoal, acho que está respondida a pergunta aí. Cobrem pedras preciosas. Também, mas pelo menos faz um bom laudo. Um bom laudo, né? Exato. Exatamente. Mas, doutor, excelente a aula. Olha, para mim foi uma... Muito obrigado mesmo pela aula, literalmente. Aprendi muito, fiquei muito contente, né, em visualizar até um mercado, assim, né, um pouco que precisa de soluções de pessoas aí. Espero que todo mundo também tenha identificado oportunidades e consiga, né, buscar aí, né, o treinamento com você, estudar caminhos para especializar e entender que existe uma boa oportunidade aí. Eu brinco que eu fiz um curso, foi um curso curto de Harvard que era sobre empreendedorismo para, eu não sei como falo, institucional void, acho que seria buracos institucionais. Buracos, seria, não sei se a palavra está certa, lacunas institucionais, voids. E ele é um curso para empreendedorismo em país emergente, né, que tem muito buraco institucional, assim. E grande parte das oportunidades, ela está realmente no trabalho não feito pelo governo do país, pela instituição ali, né? Então é desde conectar um médico a uma pessoa distante, desde conectar a inteligência do patrimônio não registrado, de um veículo a uma pessoa, de um crime não solucionado. Então eu digo que no Brasil a gente tem vários casos complexos, né, buracos, falhas institucionais, não ter solução para solucionar ali, que geram oportunidades, né, para quem consegue preencher essas lacunas, esses buracos, né. Então é uma coisa, um ótimo mercado aí para especializar e para se desenvolver. Muito espaço, Bruno, e aqui não é um buraco, é uma cratera institucional, né? E tem 1.600.000 advogados no Brasil, ou seja, clientes não vão faltar, 13 milhões de processos arquivados por ausência de bens, ou seja, tem trabalho para todo mundo, né? O pessoal me fala, pô, mas você está treinando, você está ensinando a concorrência. Não tem problema. Tem mercado para todo mundo operar 100% tranquilo, todo mundo ganha dinheiro com isso. E até o que você comentou da lei, eu acho que gera mais oportunidade ainda, né? Que você comentou dessa atualização que teve aí na... Vai vir. Hoje, né? Informação quentíssima. Hoje publicou a alteração do Código Tributário, ou seja, esse é um movimento que a gente vai assistir acontecer de forma cavalar. E uma preocupação que devedores não tinham, porque créditos tributários, a princípio, eram cobrados pelo governo, o governo não sabe cobrar, então está todo mundo certo, feliz e contente. Agora a iniciativa privada passa a cobrá-los também. Agora a história vai mudar. Excelente. Então, doutor, muito obrigado pela participação, de verdade. Agradecer a todos que participaram também. E o Instagram tá aqui embaixo, tá, pessoal? Quem quiser tirar um print da tela e marcar nos stories. Agradecer pode marcar lá no... Eu sempre esqueço a palavra. Do arroba, nos stories lá, tá aqui os dois arroba, aqui Bruno Fraga X, Dr. Zanin. Pode tirar um print da tela, fazer uma marcação nos stories, que reposta, tá, o pessoal aí que faz o stories e compartilha. Ó, mas não tira um print só da tela não, tá? Eu acho legal quando vocês tiram aqui, ó, com um copo de café, com teclado, com monitor, né, no ambiente aí, para ver que estava acompanhando aí junto com a gente no seu ambiente de trabalho, de estudo. Então, muito obrigado, doutor, pela participação. Espero que a gente possa fazer mais conteúdos, mais lives com o pessoal aí. E deixar a última palavra pro pessoal e encerramos aí com chave de ouro. Bruno, eu que agradeço o convite, eu que aprendo muito com você também. Então, aqui o aprendizado é recíproco. Com certeza, espero estarmos juntos em outros encontros. E aí a gente escolhe assuntos mais específicos, aprofunda um pouco mais neles. Obrigado a galera que estava acompanhando aqui. Tentei acompanhar um pouco o chat aqui. É difícil porque as mensagens, a interação é bastante intensa, mas fico à disposição, pessoal, me procura lá, escreve no Instagram, manda pergunta. Eu posso demorar um pouquinho pelo volume de pessoas que fazem esse tipo de contato, mas eu respondo todo mundo sem falta. E, Bruno, estou sempre à disposição, conte comigo. Doutor, muito obrigado. Valeu pela participação, viu? Um grande abraço. Show! Bom, pessoal, então, esse foi o nosso convidado especial do aulão de hoje. Ó, vou falar pra vocês, tá? Pra mim, gente, eu sou muito transparente com vocês, sincero aqui.
que o aulão semanal, ele é um aulão para vocês e para mim também. E hoje eu posso falar assim, eu aprendi muito aqui, né, com o nosso convidado, foi sensacional. Acompanhe o trabalho do doutor no Instagram, quem fez stories pode marcar aí também. Ele vai fazer um stories lá com as ferramentas, com os links, porque eu nem queria perder tempo aqui de verdade, tá? Mostrando ferramenta e clicando em link. Porque eu sei que demora, a gente abre um site, demora uns 5 minutos, 7. Abre uma ferramenta específica, pô, abre o Sr. Watson, dá mais 10 minutos. Eu queria aproveitar o tempo realmente para extrair a experiência, para conversar, tirar as dúvidas que eu tinha, que o chat tinha também. Então a gente não teve, né, não compartilhou tela estrategicamente, tá? Eu acho que valeu a pena cada minuto da conversa, deu para identificar a oportunidade, deu para já entender 3 técnicas que são utilizadas, a importância, né, sim, do OSINT, da investigação, como que a gente pode aplicar tudo que a gente estuda aqui nos aulões, há 47 semanas de OSINT, de dados de verificação, como que a gente pode trazer aí, né, para esse cenário, montar esse contexto, né? Pô, vem a palavra teia aqui, pessoal. Lembra que toda hora a gente fala da palavra teia? Do e-mail da rede social que conecta, do link do perfil que foi verificado na conta Apple, que o final do telefone é o mesmo daquela outra conta. Olha a teia de novo presente aí, mais uma vez fazendo valer, né, a ideia de quadro de investigação, que é uma ideia antiga, hein? Faz tempo. E presente ainda no cenário digital e em vários casos, né? E eu acho que acima de tudo, o encontrar e localizar patrimônios e bens ocultos faz valer, né, o conhecimento que a gente viu aqui, faz valer aquele termo que eu sempre abordo, resolver casos complexos. Que o caso complexo não é aquele caso, muitas vezes, binário, 0 ou 1, né? Da prova cabal, da evidência final, mas montar aquele contexto de inteligência, de várias provas, de pequenos pedaços para a solução, né? Porque muitas vezes não tem a prova cabal, não tem a bala de ouro, porque é uma parada nova. Nem a máquina pública entende o que é aquilo, sabe? Não tem uma verificação final, não tem um sistema centralizado que fala isso é isso. Tem que ter um levantamento ali de vários pontos, um quadro de investigação para se resolver um caso complexo. Beleza? Bom, pessoal, esse foi o aulão semanal 047. Quinta-feira que vem estaremos de novo aqui para mais um aulão semanal. Agradeço demais a participação de todos que ficaram com a gente até aqui. Outra coisa muito importante, tá? Antes de concluir aqui, é que amanhã a gente vai ter lá no Instagram, já aproveita, já me segue o doutor também no Instagram, porque amanhã a gente vai ter lá no Instagram uma divulgação. A divulgação do nosso próximo evento. Para quem estava aí há 6 meses esperando, né, um evento online, tá? Um evento com aulas, com conteúdo de investigação, de espionagem, como a gente geralmente faz, o último foi Arma Secreta em janeiro. A gente tem mês que vem um próximo evento. Mês que vem não, esse mês de julho, já final do mês. É uma operação, na verdade, não é um evento, é uma operação. E amanhã, pela manhã no Instagram, eu vou oficializar a operação para quem quiser participar, tá? É uma operação. Serão convocados. Certo? Então, pessoal, muito obrigado a todos pela participação, de verdade. E agora eu vou trabalhar. Aqui na Coreia são 9h41 da manhã. O sol tá nascendo forte ali já. E é engraçado, né? Porque eu confesso pra vocês, tá? A live, ela começa às 8h45, 8h40 que eu acordei, assim, no começo da live. O meu cérebro ele tá um pouco devagar, eu tô aprendendo, tô falando com vocês, mas sabe quando a gente tá naquele cérebro assim que tá despertando? Acho que era umas 8h40 ali, que é a hora que tudo fez sentido na cabeça, sabe? Todo o tema, as coisas. É muito curioso isso, cara. Eu faço a introdução da live aqui na coragem, viu? Ó, bom dia, hoje vamos falar sobre... Vou conectando, eu vejo que eu saio do tópico, eu volto. E é legal que fica bem dinâmico aí. E dá pra... Fica bem divertido o nosso aulão semanal aí, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Espero ver vocês amanhã. Amanhã não, lá no Instagram. E quinta-feira que vem, no próximo aulão
semanal. Go, 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 go.